Novo procurador-geral do Ministério Público de Contas toma posse. Prevenção e combate às queimadas é tema de evento para prefeitos e equipe técnica. Vamos mostrar como foi a inauguração do Laboratório de Pavimentos, parceria entre Instituto Federal do Tocantins e TCE para reforçar a fiscalização das obras públicas. E ainda nesta edição, os detalhes do segundo ano do Mais Ação Capacita. A abertura é agora em março. No ar, o TCE Notícia. Olá! Numa cerimônia concorrida, toma posse o novo Procurador-Geral de Contas. José Roberto Torres Gomes assume a gestão do biênio 2020-2021. Auditório do Tribunal de Contas completamente lotado. Autoridades, amigos e familiares prestigiaram a posse do novo Procurador-Geral de Contas, José Roberto Torres Gomes. O presidente do TCE destacou a larga experiência na administração pública. Além da sua experiência, é uma pessoa que tem muito compromisso com as coisas públicas e que, com certeza, nós, nesse trabalho que ele vai desenvolver como procurador-geral e eu como presidente, vamos fortalecer ainda mais as nossas instituições. José Roberto tem 58 anos. Em 2001, tomou posse como procurador do Ministério Público de Contas do Tocantins, resultado da aprovação em concurso público. 19 anos depois, assume o cargo de Procurador-Geral de Contas. No discurso de posse, ressaltou que o momento é de união das instituições para melhor servir o cidadão. Não adianta números exatos e perfeitos se lá na outra ponta o povo sofre indiferente. É preciso essa união de todos, união institucional, com o Legislativo, com o Ministério Público, com o Executivo, com o Judiciário, porque não existe ninguém, nenhum marciano aqui, todos nós somos sociedade, todos temos as responsabilidades. O que nós temos diferentes são atribuições, mas que devem ser complementares, que devem ser ligadas, porque nós só temos um Senhor, além de Deus, para quem acredita, nós só temos um Senhor, e ele se chama povo, e é a ele que eu sirvo. Muito obrigado. Diversas autoridades do estado e também fora do Tocantins vieram prestigiar a cerimônia de posse. Conheço o Roberto desde menino quase. Roberto é uma pessoa muito espirituosa e muito capaz. E com o doutor Zé Roberto eu tenho certeza que o caminho será de engrandecimento, de evolução institucional, e nós da associação vamos dar todo o suporte para que o MPC aqui do Tocantins possa seguir voos cada vez mais altos. O presidente do TCM de Goiás e do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas falou da importância do papel do Ministério Público de Contas. Importantíssimo, tendo em vista que é aquele que dá o balizamento, né, nas nossas decisões, que coloca, né, com uma clareza muito grande aquilo que é o pensamento do Ministério Público e, por não dizer, da sociedade, justamente fazendo com que a lei seja cada vez mais cumprida. O senador Eduardo Gomes representou o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. O senador falou com propriedade sobre o empossado. Afinal, ele é irmão do procurador José Roberto. Não há como viver essa saga que o Roberto enfrentou no concurso público universal, por competência própria da carreira, reconhecida pelos seus colegas procuradores várias vezes, reconhecida por todos que com ele convivem. Não há como deixar de aliar a competência pessoal a uma história de vida de um povo, de uma comunidade. E por falar em família, essa parte do auditório foi reservada para eles. Na primeira fila, Dona Gilda, a mãe do novo procurador-geral. E a senhora acha que o Ministério Público de Contas está em boas mãos? Com certeza, com certeza. Eu não falo como mãe, eu falo como cidadã que eu sou. Sai ano e entra ano, nos meses de seca, as queimadas são uma preocupação para todos nós tocantinenses, não é mesmo? Afinal, causam prejuízo para a saúde, ambiental e financeiro. Com isso, o Tribunal de Contas, com apoio de várias instituições, realizou o TCE Mais Ação, Prevenção e Combate às Queimadas. O Tocantins
registrou mais de 13 mil focos de queimadas no ano passado. A intensidade e a frequência dos focos levaram o estado a não se orgulhar de ocupar os primeiros lugares do ranking nacional de queimadas. Para mudar esse cenário, em 2020, o Tribunal de Contas promoveu o evento TCE Mais Ação, Prevenção e Combate às Queimadas. Público-alvo, prefeitos e equipe. E o objetivo principal desse encontro, ele é justamente tentar reduzir o máximo esses focos de incêndio no estado. As queimadas causam prejuízos para a saúde, para o meio ambiente e também de ordem financeira. Por isso, a relevância de tratar do problema antes que ele aconteça. É necessário que nós saibamos analisar antes dos fatos ocorrerem, para que, através do planejamento, nós possamos evitar que as queimadas sejam tão danosas como elas têm se apresentado no nosso estado. O evento contou com a parceria de diversas instituições públicas. Cada órgão ministrou palestras sobre um tema específico. A Universidade Federal do Tocantins falou sobre evolução dos focos de incêndio no estado. O fogo, ele é uma ferramenta que já existe há milhões de anos no Cerrado, no bioma Cerrado e no Tocantins, que a gente tem a maior parte do Tocantins que são do bioma Cerrado. Então ele faz parte da manutenção, na quebra de dormência das sementes, uma série de fatores na parte ambiental. Mas o problema maior que a gente tem no estado é a quantidade de vezes que o pessoal utiliza, a intensidade, a forma que é utilizada e muitas vezes em ambientes que não são mais frágeis. Esse incêndios pode causar alguns danos que muitas vezes podem ser até irreversíveis. Na sequência, foi a vez da Defesa Civil Estadual. Falamos um pouco da Defesa Civil no histórico, em contexto nacional e estadual, mas a importância da Defesa Civil no município e, ao mesmo tempo, a capacitação dos brigadistas na atuação, na prevenção, controle e combate aos incêndios, às queimadas e aos incêndios florestais no município, porque é no município que acontece o problema. Comitê do Fogo também esteve na pauta. O Comitê do Fogo é essa força-tarefa onde envolve diversas instituições que atuam direta ou indiretamente na prevenção, no combate e na fiscalização dos incêndios florestais, com o objetivo de integrar e unir esforços. Unir esforços porque juntos nós somos mais fortes. O Naturatins, Instituto Estadual Natureza do Tocantins, deu seu recado aos chefes do Executivo Municipal. Falamos sobre a aplicação do fogo como ferramenta de proteção contra incêndios, ou seja, usar-se o fogo para prevenir o fogo bom, para prevenir o fogo mau. Ainda na programação, palestra com o Ministério Público Estadual. O promotor pontuou a relevância da prevenção. Foi excelente para no começo do ano, para a gente começar num momento crítico, julho a outubro de todos os anos, nós estávamos preparados para combater esse mal que tanto assola o nosso estado, que são as queimadas. É exatamente isso que a gente quer, é que o Tribunal de Contas, através dos órgãos de representação junto ao Estado, possa se prevenir, possa se contemplar e possa se fazer com que a conscientização da sociedade, principalmente daqueles que estão no campo, que possa prevenir contra as queimadas. Outra abordagem foi sustentabilidade ambiental. O evento trouxe uma visão integrada dos papéis, das responsabilidades de cada instituição, e principalmente no sentido de que esse momento agora, um momento que ainda não há incidências de queimadas, um momento que está chovendo bastante no estado do Tocantins, mas que é a hora de planejar tudo aquilo que vai acontecer no futuro para que a gente tenha um 2020 aí com índices melhores do que nos anos anteriores. A palestra sobre ICMS ecológico do Tribunal de Contas encerrou o evento. O ICMS ecológico é um incentivo financeiro que o governo repassa aos municípios através da divisão do ICMS que é arrecadado, onde ele considera para repassar esses recursos ações ambientais desenvolvidas pelos municípios, ou seja, aquele município que mais desenvolve e investe na área ambiental, mais retorno tem do ICMS ecológico. Depois de uma manhã de muita discussão, fica a expectativa que em 2020 o Tocantins fique lá no finalzinho do ranking nacional de queimadas. Nós estamos num momento
que é um momento de planejamento, de organização interna para que as prefeituras possam contribuir com esse tema. E a gente sai aqui sempre renovado para combater esses incêndios com esclarecimento e também o foco em si. Parceria entre TCE e FTO. Laboratório de Análise da Qualidade das Obras Públicas é inaugurado. Nossa equipe acompanhou a solenidade e mostra pra gente como vai funcionar essa iniciativa. 28 de fevereiro de 2020, data em que uma parceria de peso foi concretizada. Tribunal de Contas e Instituto Federal do Tocantins. Hoje nós vamos dar início à concretização de uma parceria que foi feita no final do ano passado entre o Instituto Federal e o Tribunal de Contas. Essa parceria consiste em o IFTO entrar com a estrutura de laboratórios que ele tem, né? São 5 laboratórios, e para poder auxiliar os auditores de engenharia civil do Tribunal de Contas nas auditorias, né, na parte técnica das auditorias. Em contrapartida, o Tribunal de Contas ele complementou alguns equipamentos que o IFTO não possuía e comprou praticamente 100% dos equipamentos de análise de pavimento. A inauguração do Laboratório de Análise de Obras Rodoviárias vai ajudar o trabalho dos auditores da Corte de Contas na elaboração de laudos técnicos. É uma busca incessante pela melhoria do trabalho de fiscalização dos recursos públicos, de fiscalização para que os recursos públicos atendam à sociedade e que a gente possa ter com isso melhor prestação de serviços para todos aqueles que necessitam do trabalho do Estado e dos municípios. Outro benefício da parceria vai impactar na formação dos alunos do curso de Engenharia Civil. O Instituto tem uma missão que é proporcionar a educação profissional no estado do Tocantins, e laboratórios, iniciativas como essa favorecem tanto o desenvolvimento das nossas aulas, ou seja, o desenvolvimento didático, proporciona aos nossos alunos experiências práticas, contato com a realidade. O laboratório inaugurado conta com equipamentos de última geração. Esse aqui é o equipamento Ice Test, basicamente que ele vai medir a densidade máxima teórica do pavimento. O tribunal vai ter informação associada a quanto material vai ser gasto e, ao mesmo tempo, a qualidade desse material que está sendo empregado aí no revestimento asfáltico. Após a inauguração, hora de visitar os outros laboratórios que também serão utilizados pelo tribunal. A estrutura hoje, basicamente, são formados por 2 laboratórios básicos, né? O laboratório de solos, onde nós vamos fazer toda a parte de caracterização, tanto física, mecânica como hidráulica, tá? Da base, subbase, subleito, que é uma fase importante na pavimentação. E tem um segundo laboratório, que é o laboratório de asfalto, onde nós vamos caracterizar o ligante, a massa asfáltica, o cimento asfáltico, as misturas. Por que essa subdivisão? Justamente por uma questão também acadêmica. Porque além dos laboratórios servirem para o tribunal, também tem um viés da utilização dentro do Instituto Federal. Essa é uma ação conjunta em que todos saem ganhando. Ambos estão ganhando aqui nesse caso, não só o Tribunal de Contas, como o Instituto Federal, como a sociedade como um todo, com toda essa parceria que a gente está aqui fazendo. A abertura oficial do TCE Mais Ação Capacita já tem data marcada, dia 17 de março, em Palmas. E nesta edição o projeto foi reformulado. Para falar mais sobre essa ação, nós convidamos aqui no estúdio o diretor-geral do Instituto de Contas, Júlio Edstrom Secundino Santos. Muito obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Eu que agradeço, Dênia, muito obrigado. É sempre importante mostrar as modificações e as realizações do tribunal. Como você já colocou, nós pensamos em uma nova metodologia, vamos abordar durante esse novo Capacita temas de transição de governo, de melhoria na administração pública através da discussão sobre a governança, sobre o controle interno, também sobre compliance e integridade, que são os temas mais importantes que nós temos aí na atualidade, e também o planejamento estratégico. Então, o Tribunal de Contas realizou aquilo que é de melhor que pode ser feito hoje para a administração pública.
Ou seja, uma diversidade de temas, e a gente nota então que o projeto foi reformulado, né? Quais são as novidades, além dessa abrangência? Mais do que reformulado, ele foi alinhado para que todos os gestores, então prefeitos, secretários, possam participar e entender essa nova administração pública. Uma administração pública que hoje conta com poucos recursos, mas tem que ser cada vez mais eficiente. Então, a nossa ideia é instrumentalizar os gestores para que eles façam cada vez melhor as suas tarefas. Nós vimos que a abertura será no dia 17 de março, em Palmas. Mas como vai ser a logística dos demais encontros? Nós vamos visitar 6 municípios aqui no estado do Tocantins. Todos eles já foram contactados. A UVET e a ATM, que são parceiras do evento, estão nos auxiliando na divulgação e todas as inscrições poderão ser feitas prioritariamente pelo site do Tribunal de Contas ou presencialmente. Nós pedimos o apoio de todos para que façam pelo site, para que a gente possa providenciar melhor a logística. Mas aqueles que deixarem para a última hora, né, nós brasileiros somos artistas, podem se inscrever na hora, que também serão sempre muito bem-vindos. Tem vaga garantida. Então vamos conferir agora como fica, né, esse cronograma, onde ocorrerão estes 6 encontros regionais. A abertura oficial do TCE Mais Ação Capacita será realizada dia 17 de março, em Palmas. O segundo encontro regional está agendado para 24 de março, em Porto Nacional. Na sequência, é a vez da região sul receber a caravana do TCE Mais Ação Capacita. Agende aí, 14 de abril, em Gurupi. Depois, 23 de abril, em Pedro Afonso. 28 em Araguatins, e o encerramento da edição 2020 acontece dia 30 de abril em Araguaína. Diretor, e voltando a falar sobre a programação, ela foi pensada também levando em consideração que 2020 é ano eleitoral. Sim, Dene, esse é um ano especial para o Tribunal de Contas, para os gestores e principalmente para a população, porque é um ano do exercício da democracia. Alguns gestores vão permanecer no cargo, outros vão sair, e o importante é que os serviços públicos tenham continuidade. Nesse sentido, no TCE Mais Capacita, nós falaremos sobre as normativas do tribunal sobre a transição de governo. Existe uma série de regras que devem ser cumpridas, que protegem tanto o gestor que estiver deixando o cargo, quanto aquele que estiver entrando. Então vai ser muito importante que todos os gestores, todos os secretários se envolvam, tanto para que eles permaneçam e comecem uma nova gestão, um novo ciclo, quanto aqueles que estiverem deixando o cargo também saibam como proceder durante esse ano. Bom, nós já falamos como serão feitas as inscrições, mas vamos então reforçar o convite, destacar novamente o público-alvo do evento. O público-alvo desse evento é especificamente os altos gestores, os secretários e os servidores públicos. Nós resgatamos a antiga ideia do FORMAP, que era a formação de agentes públicos, e aí nesse primeiro semestre, por ser um ano eleitoral, nós vamos trabalhar especificamente com o segmento público. Então, a população, nós estamos já adiantando que vamos ter uma programação especial no segundo semestre, mas como é um ano eleitoral, como é um ano de prestação de contas, como é um ano que vai se acirrar as disputas políticas, o público essencial são altos gestores, prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, secretários e também servidores públicos que tenham responsabilidade com essa transição. O senhor já adiantou que vem aí então um programa também pensado para a sociedade, mas o TCE Mais Ação Capacita não deixa de beneficiar também a sociedade, né? Levando em conta que com os gestores capacitados, quem ganha é o cidadão. Nós temos que lembrar que uma administração pública eficiente é uma administração pública que consegue entregar os serviços públicos, saúde, educação, segurança. E isso é essencial para a população. Então, nesse primeiro momento, nós estamos pensando como melhorar durante esse ano, porque estamos sempre procurando um patamar melhor, como
continuar essas melhorias com as transições e, posteriormente, nós vamos utilizar temas eminentemente do controle social. Falarmos com a população, que tem sido uma das tônicas da atual gestão do Tribunal de Contas. Enquanto isso, você, cidadão, pode cobrar aí do prefeito, do vereador, se ele vai se inscrever e participar do Capacita. Conte conosco. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui no TCE Notícia. Eu que agradeço e fico sempre à disposição, Dênia. Muito obrigada pela entrevista. E olha só, antes de encerrar, a gente lembra que já está no ar o novo tema do Profissão Gestor. Até a próxima, acompanhe agora. Olá, o tema de hoje no Profissão Gestor é gestão de pessoal. Sabemos que a administração pública deve prestar serviços com qualidade aos cidadãos, não é mesmo? Sabemos também que as pessoas que trabalham no serviço público devem servir a sociedade com profissionalismo e eficiência. Afinal, está na Constituição Federal, é dever do gestor público garantir legalidade, impessoalidade e eficiência na gestão de pessoal para atender às necessidades dos cidadãos. Ah, e você sabia que os gastos com pessoal podem chegar a comprometer até 60% da receita corrente líquida? Ou seja, mais da metade dos recursos disponibilizados para custeio dos serviços públicos do Estado e municípios é investida no pagamento das pessoas que trabalham na administração pública. Sem o zelo devido, muito desse recurso pode ser desperdiçado com pagamentos indevidos de servidores que estejam nas seguintes situações: fantasmas ou que pouco frequentam o local de trabalho, nepotismo, acumulação ilegal de cargos, desqualificação profissional, entre outras situações. E olha só, para colaborar com a identificação de falhas e otimizar a tomada de decisão do gestor, o TCE disponibiliza no seu site um sistema para gerenciamento de dados específicos de atos de pessoal, chamado SICAP-AP. Por meio desse sistema, é obrigatório ao gestor enviar para o tribunal, mensalmente, as informações do quadro de pessoal de todos os servidores e da folha de pagamento, descritas em normativa. Também devem ser encaminhados via SICAP-AP atos sujeitos à apreciação e registro. Exemplo, concurso público, admissão de pessoal efetivo, aposentadorias, pensões. As informações do SICAP-AP são utilizadas no planejamento das ações de fiscalização e de controle do tribunal. Então, vamos às dicas para manter o SICAP-AP em dia. Anote aí. Observe os prazos específicos para cada ato, verifique se os dados informados na folha de pagamento estão corretos, cheque os dados cadastrais dos servidores, revise as informações prestadas acerca da legislação que autoriza as admissões, número e ano de ato, carga horária, denominação dos cargos, tipo de vínculo, efetivo, comissionado ou contratado, e as especificações dos itens da folha de pagamento. Agora, vamos ao checklist das principais práticas para uma gestão de pessoal eficiente e profissional. Primeiro, realize recadastramento periódico, no mínimo anual, dos servidores com solicitação de declaração atualizada, de acúmulo de cargos e nada consta da junta comercial. Ninguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é mesmo? Segundo, ofereça condições para que os representantes do sistema de controle interno atuem de modo efetivo no tema atos de pessoal, especialmente utilizando dados gerenciais do SICAP-AP e realizando inspeções periódicas para apurar possíveis irregularidades e adotar mecanismos de controle para coibir as fraudes e erros. Um super controle interno faz toda a diferença. Terceiro, adote um controle de frequência e produtividade adequado, que meça mensalmente o cumprimento da carga horária e das atividades específicas dos servidores. Este controle deve ser supervisionado pela chefia imediata diariamente e periodicamente inspecionado pelo sistema de controle interno. Lembre-se, uma gestão profissional e eficiente adota providências quando verifica violações de produtividade e carga horária.
Quarto, garanta que todo benefício incluso em folha de pagamento dos servidores seja antes formalizado com fundamentação legal ou regulamentar. Ato de concessão assinado por autoridade competente com uma devida publicação oficial. Quinto, disponibilize cursos de capacitação para os servidores públicos, de acordo com a área de atuação. Gestão qualificada necessita de estudo e dedicação das pessoas. Viu como é importante ficar atento à gestão de pessoal? Quer saber mais sobre boas práticas na gestão pública? Entre no site do Tribunal de Contas, www.tce.to.gov.br/profissão gestor e siga o Tribunal de Contas do Tocantins nas redes sociais, #profissão gestor, orientar para melhorar.